Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Meu nome é Francisco Betânio. Graça e paz, irmãos. Amém. Meu nome é Cristina. Temos 32 anos de casado. 3 filhos. Fazemos parte da Igreja Congregacional Diamantina do Jeremias. Amém? Trago um abraço do pastor Irã, certo? Nós queremos agradecer a grande oportunidade que o Senhor está nos concedendo na pessoa da esposa do pastor Geraldo, e principalmente aqui Catiúcia e o Wendel, que nos convidou para nós dar um testemunho da minha casa. Amém. Um testemunho da minha casa. Amém. Aleluia. Amém? Amém. Evangelho de João, capítulo 13. Eu sempre utilizo esse versículo que é muito profundo. É um versículo só. Evangelho de João. Amém? Posso ler? Amém. Bendito seja Deus. Pode ficar sentadinho mesmo. O que eu faço, não sabes. Agora. Compreenderás depois. O que o Senhor faz hoje, muitas vezes você não compreende. Só vai compreender depois. Aleluia. Quero também utilizar esse versículo do Salmo 139, 16, que também faz parte do testemunho. Os teus olhos me viram, a substância ainda informe. E no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escritos e determinados, quando nenhum deles existiu. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Queridos, por falta de 12 ou 13 anos de idade de minha vida, eu estava na casa do Senhor. Fazia parte da Igreja Batista do Centro. Fazia parte dos embaixadores do Rei. A turminha dos adolescentes. Eu estava lá na casa do Senhor. Mas um dia eu resolvi sair da casa do Senhor. Aqui tem muitos jovens. E eu já dou um conselho a vocês. Você está na casa do Senhor, continue na casa do Senhor. Nunca deixe a casa do Senhor. Porque eu deixei por 20 anos a casa do Senhor. Uma ilusão tremenda na minha vida. Eu simplesmente perdi 20 anos da minha vida. Perdi, literalmente. O mundo só me entregou porque o Senhor tinha uma obra na minha vida. Muitos pereceram na minha época, mas o Senhor está me dando a oportunidade de vida para estar contando esse testemunho. Estás na casa do Senhor, tem algum problema ou outro, fica na casa do Senhor, porque Jesus não te dá problema, problema dá ao mundo. E eu conheci minha esposa, nos casamos e logo tivemos filho. Eu não tive um pai. Meu pai foi apenas genitor. E era um desejo da minha vida ser pai. Como está sendo ainda hoje um desafio. Mas eu queria. Mas foi uma gestação difícil, queridos. Difícil. Era casa, hospital, internação. Vai perder, não vai perder. E foi uma gestação difícil. Com 8 meses, nosso primeiro bebê nasceu. Nasceu fortinho, foi ali para uma incubadora. No outro dia estava nos braços dela. O tempo passa, 3 anos. Mais precisamente no ano de 1996, vem o segundo bebê. Engravida, vem o nosso segundo bebê. Gestação tremendamente difícil. Pior do que a primeira. É aí onde Deus olha do céu e diz que eu vou começar a trabalhar. Só que Ele estava fazendo e eu não estava compreendendo, porque eu estava longe dos caminhos do Senhor.
Estava longe de Deus. Perde, mas não perde. Internação. 6 meses e meio de gestação. Ela também entrou em trabalho de parto. Eu ligo para o Dr. Medeiros, ginecologista, médico dela. Se eu estou aqui no consultório, eu digo, ela está em trabalho de parto, vai ter já já. Mas não pode, pode. Ela está. Porque ele não queria de forma nenhuma. 6 meses e meio. Então, corra para a Clips. Nós corremos para a Clips. Me espere lá. E ele demorou muito. Eu já estava impaciente, ela estava lá dentro da sala cirúrgica. Você sabe que tem ar-condicionado e ele demorou bastante. Eu estava inquieto. E quando ele chegou, ele entra às pressas para fazer. E neste intervalo da gestação, nós tínhamos combinado que iríamos encerrar. Irei encerrar sim. Porque tua mulher me dá muito trabalho. Tua mulher não nasceu para ser mãe. Irmãos, e de repente sai aquela correria com aquele bebê nas carreiras. E desce diretamente para a neonatal. Quando ele sai, eu pergunto a ele como estava ela. Ele disse, não, ele está bem. Eu digo, a criança? Ele disse, olha, sua criança eu não sei. O senhor fez a laqueadura? Ele disse, não fiz. Porque talvez até a sua criança morra. Foi a primeira bofetada que eu recebi. Então, irmãos, ali meu coração começava a me entristecer, recebendo a notícia de que a filha podia morrer. E ela sai, vai para o quarto. Nós recebemos ali naquela mesma noite a notícia de que ela nasceu sem o líquido pulmonar. E o nosso plano não cobria. O Dr. Medeiros recorreu à doutora Madalena, uma da dona da Clips. Foi colocado esse líquido pulmonar. Nasceu na quinta-feira. Na sexta-feira, eu desci pela primeira vez a uma neonatal, eu não sabia nem o que era. E ali eu tomei um choque. E quando entrei, a médica disse, você é a mãe de... Falei o nome da minha criança. É o quarto berçário. E eu saí olhando um por um. Olhando o primeiro, né? E meu coração murchou. Pastor Isaac, porque aquilo ali para mim era uma novidade terrível, porque eu vi ali a fragilidade da vida. E quando eu cheguei, minha criança, olhei, meu coração puxou plenamente. A médica disse, pode abrir a portinha, pode tocar na mão. Mas Deus me marcou ali. Deus me marcou. Deus coloca uma marca. Eu olhava para a minha criança, frágil, eu cheio de saúde, e aquilo me incomodava. Me incomodava terrivelmente. Toquei na mão dela, assustada, e eu disse algo, baixinho, só Deus. Miserável, longe de Deus, longe dos caminhos do Senhor, eu disse só Deus. Eu creio que Deus bradou do céu. Você não sabe de nada ainda. Você não sabe de nada. Eu estou trabalhando e você não está percebendo. Porque Deus faz como Ele quer. Deus faz como Ele quer. Deus trabalha na vida de pessoa, de sua vida, como Ele quer. Porque Ele é soberano. Ele trabalha na dor. Mas a dor que está sentindo ela que era criança. Briguei muitas vezes com Deus. Por que não comigo? Por que não foi comigo? Mas com um filho meu. Nasceu na quinta, sexta, sábado. No domingo, ela desce pela primeira vez para a feira. Foi colocado o líquido. Quando chegamos lá, uma médica sem sabedoria, a médica estava de plantão. Assine esse termo de responsabilidade. A responsabilidade do que, doutor? Seu bebê vai ter que passar por uma cirurgia urgente.
Foi colocado o líquido no pulmão dela, mas tem ar fora do pulmão, está comprimindo o pulmão e ela pode morrer ainda hoje. Assim aqui, ela vai desmaiar. Cirurgiada, sobe de novo lá para cima, eu fico assim, aquele tempo. Naquele domingo, ela passava para a cirurgia. Uma pneumotórax. Aquilo me doía. Igreja, me doía profundamente. A minha alma estava no profundo, irmãos. Mas estava lá no abismo de tristeza. E daí por diante começa uma saga. Ia para o respirador, voltava para a incubadora. Respirador, incubadora. O sofrimento era terrível. Mas Deus estava trabalhando. A pediatra era uma serva do Senhor. Na nossa rua estava começando o embrião de uma obra missionária, de um ministério batista, na nossa rua. Deus estava nos cercando, mas a gente não percebia, porque a gente, quando está com problema, só olha para o problema. A gente não olha no Deus Todo-Poderoso. Não olha agora no Deus Todo-Poderoso. E o Senhor estava nos tratando, passando pela moinha. Esse miserável não estava percebendo. Ela, família católica desse pé roxo, não tão praticante, mas o Senhor começou a trabalhar. Havia alguma esperança, aquela criança dava uma melhora, mas voltava para o respirador. E finalmente houve a alta. Ela vem para casa. Daqui a pouco, uma vez ou outra, ela ficava roxinha, ataque de cianose, faltava respiração. E todo este problema que a gente pensava, inclusive a pediatra, achava que o problema era pulmonar. Era bem perceptível, porque faltava ela, ficava sem respirar, ficava roxa. E muitas internações dele. Ela vai contar a parte dela, ela é mais detalhista do que eu. Estamos aqui correndo, porque há muitos detalhes neste testemunho. Muitos detalhes. Mas a gente vai resumir. Amém? Porque há um tempo. Amém? Vou falar. Você acredita em milagres? Amém. Você é um milagre. Eu sou um milagre. Deus trabalha em nossas vidas de uma forma que nós não entendemos, né? Muitas vezes a gente diz, nós estamos suportando, mas quando Deus quer fazer, Ele faz. Aleluia, Jesus. Não importa. O homem disse, você não nasceu para ser mãe. Jesus disse, tu irás gerar 3, porque eu sou Deus. Foram todos prematuros. Eu vou entregar o que Deus mandou. Aleluia, Jesus. Deus não é Deus de maquiagem. Glória, Jesus. Deus é Deus do profundo. Aleluia. Eu não conheço parte da igreja. Eu conheço alguns irmãos, o casal que nos convidou. Mas eu não vou sair daqui levando nada. Aleluia. Eu vou entregar Aleluia. o que Deus nos enviou a fazer neste lugar. Amém, Jesus. Hoje é noite de cura. Amém. Hoje é noite de milagre. Hoje é noite daquilo que você diz, eu não suporto mais. E hoje você talvez tenha aguentado todo o processo. Mas nessa noite Deus disse, eu vou me levantar. Eita glória. E você vai viver o propósito. Aleluia, Jesus. Irmãos, foi 3 gravidez
prematuros. A primeira gestação foi de 8 meses, a segunda de 6,5 e a outra de 7. O impossível chegou na minha casa. Aleluia. A de 8, graças a Deus que sofri muito, vomitava até os 8 meses. Irmãos, era na sala de cirurgia vomitando, sem ter o que colocar para fora. Mas Deus foi fiel. Escapou. Escapou do laço do passarinheiro. A segunda gestação veio de 6,5. Dolorosa, sofrida. Foi uma gestação que me arrancou pedaços. Eu não conhecia o Senhor. Ele estava afastado. Mas quando Deus quer tratar conosco, não importa quem estiver no nosso meio. Éramos na época uma só carne. Hoje somos uma só carne. E eu tive que sofrer para que Deus o resgatasse. Aleluia. Eu não conhecia o Senhor, mas foi necessário passarmos na moinha para que eu também tivesse o privilégio e a graça de também ser resgatada pelo Senhor. Irmãos, essa criança ela nasceu com 2,250 kg. 6 meses e meio era grande. Só que eu não tinha mais espaço. Eu sofria da primeira semana até a última. Contrações 24 horas. Era sofrimento. Era dor, era choro, era gemido. Mas eu suportei até quando o Senhor permitiu. E ele disse, o nascimento é hoje. Ele liga para o doutor Medeiros e ele disse, Beto, você está maluco? Sua mulher me dá trabalho demais. Que mulher trabalhosa, eu estou saindo para Ingá. Eu vou dar meu plantão em Ingá. Essa mulher vai ter essa criança agora. Beto disse, ela já está em trabalho de parto. Eu não sei, irmão, se alguém conheceu uma maternidade, um hospital chamada Madre Teresa. Ela ficava na rua Epitácio Pessoa, no centro, lá em Campina Grande. E fui para lá. Ele disse, olha, Betânia, leve ela de meio-dia, porque eu estarei retornando de Ingá. Irei passar no Banco Itaú, resolver os problemas pessoais e vou lá dar uma olhadinha. E assim nós fizemos, irmãos. Quando eu cheguei lá, de onde ele estava, ele ligou, fizeram o meu internamento, tudo. E isso veio um médico da confiança dele e disse, eu vou lhe examinar para ver como é que está a situação. E quando aquele médico chega e me examina, ele diz, misericórdia para já. Essa mulher ela não espera mais nem 10 minutos. E liga para ele e diz, olha, aonde você estiver, venha. Porque o caso é mais sério do que você está pensando. A mulher já está em trabalho de parto, corra. Aí ele disse, apronte ela todinha e já encaminhe ela para o centro cirúrgico. Estou chegando. Irmãos, ele estava ali no Banco Itaú, o hospital era na mesma rua, ele só descia mais um pouco. E quando ele chegou, ele disse, meu Deus, que situação é essa? Que ele olha, o médico diz, olha, a pressão dela baixou para 7, essa mulher ela vai morrer aqui na sala de parto. Ele disse, vai não, porque eu vou levar ela daqui. Aqui não tem neonatal. Aqui é apenas uma maternidade. Não vai ter a assistência que ela necessita, que ela precisa. E de repente, irmãos, foi chamada uma ambulância e me levaram já com a roupa de centro cirúrgico mesmo, já de touca, de tudo.
E por incrível que pareça, irmãos, era uma época de eleição, como está sendo agora, uma época. E nessa época, quem estava sendo candidato era Cascunha Lima. E no momento que eu saio daquele hospital sendo transferida com urgência, tem uma carreata passando ali por trás do Teatro Municipal. E a loucura foi grande, irmãos, porque eu não esperava mais. A minha vida estava correndo sério perigo. E a ambulância gira, né? Faz aquele barulho todo, aquele pedido de socorro, de espaço, para que dessem passagem. E Deus foi maravilhoso que usou o pessoal de trânsito, tudo, e pararam aquela carreata. Para que a gente passasse e chegasse até a Clips. Mas chegamos lá. Fui para o centro cirúrgico. Começou o meu calvário. Ai, irmãos, como eu sofri. O sofrimento foi tão grande, mas tão grande, que eu disse: Senhor, por quê? Por quê? Por que está acontecendo isso comigo? Podia ser com tantas pessoas, por que comigo? Porque eu sou tão mole assim, Senhor. A primeira foi do jeito que foi, assim. A segunda gestação está sendo dessa forma, por quê? Eu não entendia nada, irmãos. Mas a criança nasceu com 2,250 kg. Aquela criança foi para a UTI. Fez a pneumotórax com 3 dias. Com 3 dias começou a criar bolhas de ar naquele pulmão. E se não faz uma cirurgia de emergência, Deus teria levado aquela criança pela vontade do homem. Mas não era a vontade de Deus. O homem pode dizer não. Mas quando Deus decide dizer sim, Glória. não tem quem parte. Aleluia. Não tem quem atrapalhe. E aquela criança, quando saiu, recebeu alta daquela UTI, ela cabia na minha mão, irmãos. Ela pesava só 500 gramas. Era do tamanho desse microfone. Ela cabia aqui. Ela pesava só 500 gramas. E ali eu aprendi a colocar sonda, ali eu aprendi a alimentar na seringa, ali eu aprendi a ser mãe. Uma mãe de uma necessidade extrema. Eu era mãe da primeira, mas a segunda eu aprendi a ser mãe, eu aprendi a ser médica, eu aprendi a ser enfermeira, eu aprendi a ser uma leoa que cuida do seu filhotinho. E ali naquele quarto não entrava ninguém. Aí você imagina uma mulher cirurgiada, ponteada, fraca, frágil, sozinha, porque só era eu, médico e enfermeira. Era uma UTI dentro daquele quarto. E assim Deus foi dando um escape para mim e para a criança. Para mim e para a criança. Eu fui mãe até canguru. Eu achei tremendo lá as crianças louvando o canguru porque ele fez reportar aquele hospital. Eu sendo mãe canguru. Eu disse, até o louvor Deus preparou. Até o louvor. E saímos, irmão. Recebemos alta daquele hospital. Fomos para casa. Chegando em casa, o primeiro dia da criança em casa, as médicas disseram, mãe, o banho dessa criança é um banho de 5 segundos, não mais do que isso.
porque senão ela fica cianótica e é preocupante por conta do pulmão, que é muito fragilizado. E assim eu fazia, irmãos, ninguém entrava lá na minha casa, era um hospital, era uma UTI. Só quem entrava era eu e ele, e a criança só. E ali eu dei banho, ajeitei, coloquei no bercinho e fiquei admirada. Quando foi dando umas 4:30 da tarde, que eu chego no berço e olho, eu disse, nossa, ela está ficando roxinha. O bigodinho roxinho. Eu disse, Deus, e agora? De imediato ligo para ele e digo, corra, que a menina está morrendo. Vamos embora para o hospital. Ele liga para a médica, ela disse, traga aqui para Dr. Edgley. Levamos para o hospital Dr. Edgley. Direto para a UTI. Foi levada para a UTI, irmãos. Colocada novamente em uma incubadora. E a UTI lá de Dr. Edgley dá uns 3 espaços desses aqui. Mais largo. É grande. E naquele dia havia morrido uma criança com meningite. E eu não tinha acesso à UTI. Eu fiquei internada no quarto. E ele foi em casa pegar minha irmã mais velha para ficar comigo. Porque eu ponteada ainda, irmã, eu ainda corri atrás da criança ainda, sem querer deixar ela ir para a UTI. Ainda cirurgiada. E minha irmã disse, passou no quarto, disse, eu vou olhar onde está a criança. E quando ela chegou lá, ela percebeu pela porta de vidro, uma porta basculante, que saía fumaça por baixo da porta. E ela escutava muito choro de criança. Ela disse, ó, aqui é a UTI, mas eu vou entrar, eu vou olhar o que é que está acontecendo. E quando ela dentro daquela UTI, irmãos, as crianças chorando, as secreções de cada criança escorrendo. Do meu recém-nascido, dentro da incubadora, uma portinha aberta e ainda por cima quebrada. E o problema da criança era pulmonar. A criança que havia falecido com meningite foi retirada e colocaram para uma abençoada fazer a asepsia do local. Ela pegou o produto errado, irmãos. Ao invés dela pegar o produto para fazer aquela asepsia toda, fazer aquela limpeza toda ali dentro daquela UTI, ela usou formol. Você sabe o que é usar formol? É complicado. E saía fumaça por debaixo, as crianças chorando, agoniadas, lacrimejando, nariz escorrendo. E de pronto minha irmã disse, o que está acontecendo aqui? E chama as enfermeiras. E de imediato as enfermeiras chegam, procuram a médica, onde a médica está. Em casa. Uma UTI que necessita de um médico 24 horas, não tinha ninguém. E aquele hospital é abalado por esse problema. Procura-se a médica está em casa, foi dar um cochilo. E essa notícia chega até a minha pessoa. E eu saio de dentro daquele quarto e vou até a recepção daquele hospital e exijo uma ambulância. Eu exigi o oxigênio. E disse, esse hospital não serve para minha filha. Eu quero tirar minha filha deste lugar. Ligamos para a pediatra, ela chega e disse, mas Cristina, o que é isso que aconteceu? Eu disse, me tire daqui. Tire meu filho daqui, tire. Esse hospital não oferece nenhuma segurança para nenhuma criança que está ali.
Se a minha irmã não chega, eu ia morrer todos. E nisso chamam o dono do hospital. Irmãos, para encurtar essa parte, eu quase apanho daquele homem. No meu tamanho, na minha estatura, eu briguei com ele. Eu disse, seu hospital não serve para o meu bebê. Eu quero uma ambulância, eu quero um oxigênio e eu quero uma vaga em outro hospital. E se o Senhor não permitir a saída dela, eu chamo a imprensa. Na época, meu pai trabalhava no jornal, eu digo, eu chamo até o Jornal Nacional, mas eu acabo com o seu hospital. E ele partiu para cima de mim. E foi necessário o pessoal da recepção segurar ele e disse, se bater nela, o Senhor perde toda a razão. Faça o que ela pede. Irmãos, nesse dia foram postos para fora 52 empregados daquele hospital pela irresponsabilidade. E eu consegui retirar o meu bebê dali. Deus fez com que surgisse uma vaga no antigo SAMIC. Alguém lembra do SAMIC? Consegui uma vaga lá. Levamos aquela criança para lá. Colocado novamente na UTI. E a pediatra olhou para mim e disse, vá para casa. Vá para casa. Pegue uma Bíblia, você tem uma Bíblia? E eu menti. Eu disse, tenho, porque eu confiei que minha tia era evangélica e ela tinha Bíblia. E ela disse, vá para casa. Leia o Salmo 37:5. Eu fui o caminho todinho. Salmo 37:5. Salmo 37:5. Quando eu cheguei, eu disse, olha, a médica pediu para que eu desse uma olhada lá no Salmo 37:5. Agora só que eu não sei não mexer nisso não. Como é? Ela disse, eu abro para você. Salmo 37:5. Foi a boca de Deus falando para mim. Ele disse naquele momento para essa pessoa que vos fala, entrega teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais ele fará. Aleluia. Eu disse, oxe, como é que eu vou entregar meu caminho ao Senhor? Ele vai fazer tudo desse jeito. Como é que pode? Mas eu fiquei com aquilo. E aquilo começou a me inquietar. No outro dia eu vou lá visitar. Aí chega uma médica e disse, você é a mãe daquele prematorozinho ali? Eu disse, sou eu mesmo. Ela disse, olha, vou lhe dizer uma coisa. Se amanhã a senhora chegar, talvez a senhora vai encontrar sua criança já na pedra. Eu disse, meu Deus, o que é isso? A palavra que estava lá escrito na Bíblia, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e ele o mais o fará. E por que isso agora? Eu não entendia nada. Voltei para casa. No outro dia retornei. E quando eu chego, que passo no berçário, na UTI, né, no caso, que olho para a incubadora, não tinha ninguém. Eu disse, morreu. Já está na pedra. E eu olhei para ele e disse, onde está? Aí chega uma enfermeira e disse, a senhora é a mãe daquela prematurazinha que estava aqui? Eu disse, sim, o que aconteceu? Ela disse, ela estava esperando. Lá no apartamento 102. Eu disse, só? Ela disse, sim, está bem demais. E a senhora vai esperar a médica e ela vai dar alta. Eu disse, meu Deus do céu. Disseram que ela ia morrer. Eu quero dizer para
você. Se você já recebeu essa sentença de morte, Deus está dizendo que já rasgou. Tem vida para você. Aleluia. Tem vida aí. Se eu já te deixei até aqui, se eu quisesse te levar, eu já teria levado. Tem vida aí. Tem vida para você aí. Aguente o propósito, o processo, para que você venha viver o propósito. Levei para casa. Fui embora. E ali eu ia cuidando. Chegou a idade de 1 ano. O pior estava por vir, irmãos. Deus disse, eu vou te dar uma chance para ver como é que tu caminha. No dia que a criança completou 1 ano, eu costumava andar com meu molho de chave aqui, pendurado. E eu ia sempre almoçar na casa da minha mãe. E nesse dia que estava completando 1 ano de vida, ela chorando, porque já vinha nascendo alguns dentinhos, eu coloquei a cabecinha dela e no momento que ela vira assim o rosto bem rápido, ela bate com a boquinha no meu molho de chaves. E ali ela chora muito. Chora, que desmaia. Ela passou 10 minutos morta nas minhas mãos. E eu jogava para cima, nada. Um pegava, jogava para cima, nada. E eu disse, abre o chuveiro. Minha mãe, de repente, abre a porta do banheiro, abre o chuveiro e eu coloco a criança embaixo e ela volta. E nós ligamos para a médica, ela disse, traga ela aqui imediatamente. Levei ela no consultório, a médica olhou, fez os testezinhos dela e para nossa surpresa ela disse, a minha parte da medicina para essa criança terminou aqui. Eu vou lhe encaminhar para o neurologista, Dr. Wellington Torres. É um dos melhores aqui em Campina Grande. Você vai levar ela lá. Ela mesmo ligou e disse, Wellington, é grave e eu quero que você atenda ela com urgência. Ele disse, traga ela. Nós levamos. Irmãos, a criança era bem gordinha, bem bonitinha. E você olhava assim e dizia, ela não tem nada. Essa criança não tem nada. E ele fez os testezinhos neurológicos, ela respondia tudo. Ele disse, mas não foi normal ela passar 10 minutos morta. Praticamente morta. Não foi normal ela passar 10 minutos desmaiada. Tem alguma coisa errada. Vamos fazer uma tomografia. E fizemos a tomografia da criança. E para a nossa surpresa, irmão, ali estava todo o problema. O problema não era pulmonar, era cabeça. E fizemos aquela tomografia e foi constatado que a parte direita do cérebro da criança estava perfeita. Mas a parte esquerda do cérebro havia lacunas, havia aqueles buracos. E aquelas partes que ainda estavam preenchidas, que eles chamam que havia neurônios, quando ela desmaiava, aquelas partezinhas de neurônio iam morrendo também. A cada desmaio que ela dava, neurônios iam morrendo. E ele disse, mãe, pai, não espere nada dessa criança. Essa criança, ela vai apenas vegetar. Ela não vai viver muito. Ela não vai sobreviver. Essa criança, não espere nada dela para colégio. Essa criança, ela vai se tornar cega.
Essa criança, ela não vai falar, essa criança apenas vai vegetar. Mas, doutor, não tem jeito? Não. A medicina estacionou para ela. Mas, doutor, isso é o seu checkmate? Sim, é o meu checkmate. Não tem esperança para ela. E esses desmaios, doutor, o que podemos fazer para ver se evita? Aí ele disse, tem um medicamento chamado Bros. Eu não esqueço porque meu filho tem uma moto Bros. E eu jamais esqueço desse nome, desse medicamento. E eu vou logo lhe dizendo, são de 3 a 4 caixas por mês. Esse medicamento ele não é barato. Ele custa um salário mínimo. Aí eu olhei para ele e disse, não somos ricos, doutor. Não temos condições. Ele disse, eu não posso fazer nada. É bem frio, né, médico? Eu não posso fazer nada. Aí ele disse, mas doutor, não tem nenhum paliativozinho mais em conta que dê pra gente? Ele disse, sim, tem. Mas não vai ter jeito. E esse Bros que eu estou passando, não quer dizer que ela vai ser curada. Não. É só para evitar. Se ela tem 3 desmaios num dia, ela pode só ter 1. Ou como ela pode tomar e ter 10. É um tiro no escuro. Aí ele disse, mas veja outro. Ele disse, olha, já que vocês não têm condições mesmo, eu vou passar Gardenal para ela. Aí você vai dando de 5 gotinhas. Se ela desmaiar, aumente para 10 gotinhas. Se ela desmaiar, vai aumentando para 15. E no inteirinho desse tratamento, irmãos, essa criança, ela chegou, no final das contas, todinha, no montante, ela chegou a tomar 250 gotas de Gardenal. E nada resolvia. E nisso estava nascendo a igreja, na nossa rua. E a esposa do pastor dizia, vá lá, Deus tem uma obra na sua vida. Aí eu dizia, eu vou. Mas o meu medo de ir para uma igreja de crentes, sabe qual era? Era alguém dizer, ore. Eu não sabia. Leia a Bíblia. Eu não sabia manusear. É por isso que nós não devemos questionar o visitante. Porque muitas vezes o visitante, ele não vem com medo das pessoas dizer, ore, abra a Bíblia em tal lugar. Era esse medo que eu tinha. E essa obra era feita toda quarta-feira. E eu trocava Jesus por um prato de sopa na casa da minha mãe. Mas toda quarta-feira a mulher do pastor era persistente. Batia na minha porta e dizia, hoje tem. Aí eu dizia, eu vou. Quando estava 5h30, eu olhava o relógio e dizia, casa de mãe, tomar uma sopinha. E a menina piorando, a criança piorando. Chegou um momento que eu disse, hoje eu vou para a igreja. Aí ele disse, tu vai para a igreja? Eu disse, vou, hoje eu não quero sopa não. Hoje eu vou lá na igreja. Ele disse, vá que eu fico com as crianças. E eu fui. Uma salinha 4x3. Estava a esposa do pastor, estava o pastor e tinha um outro irmão que estava ajudando a abrir a obra. E eu cheguei, eles ficaram muito felizes. E quando começou lá a ministração da palavra, Deus usou o pastor e disse, eu tenho uma obra na tua casa. Se tu perseverar, eu entrarei na tua casa com cura. Eu irei restaurar o que necessita ser restaurado. Eu farei uma grande obra na tua casa. Se você me escolher, se você perseverar, se você me servir de todo o coração, eu irei fazer a obra. E a primeira coisa que eu fiz foi entregar minha vida a Jesus. Amém.
O camarada, quando ele está morrendo afogado, o que passar na frente dele, ele quer pegar, né? É aquela tábua de salvação. E eu recebi aquela palavra, aquela promessa de cura, de restauração, e eu me agarrei àquela palavra. Eu disse, eu quero esse Jesus dos crentes. Esse Jesus dos crentes que diz, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Eu me agarrei a essa tábua. E eu comecei a ir toda quarta-feira. E toda quarta-feira Jesus dizia, eu vou curar, eu vou curar, eu vou restaurar, eu vou fazer. Agora, uma coluna, ela não suporta o peso sozinha. Uma delas era quem? Eu. E a outra? Mas sabe o que a outra coluna fazia? Ficava em casa, tomando sua cervejinha. Afastado dos caminhos do Senhor. Ela ia, eu ficava com as crianças e eu ficava bebendo. O coração estava duro. Mesmo no sofrimento, meu coração duro, endurecido. E a gente, ela começou a comprar os primeiros CDs já. E o primeiro CD que a gente comprou foi de Nelson Ned. Nelson Ned era novo convertido. E os salmos na voz de Cid Moreira. E houve uma quarta-feira que ela foi. E eu fiquei. E eu bebendo, coloquei o CD de Nelson Neto. Bebendo, ouvindo louvor. E ouvindo louvor. Um paradoxo bem terrível, né? Mas no quinto hino, grandioso. No quinto, eu quero o quinto, não estou bem. Mas o hino era grandioso, Senhor meu Deus, quando eu maravilhado. Aquele hino entrou com uma espada na minha mão. E a espada do Senhor era com 2 gumes. E eu comecei a chorar. Ela estava lá no culto e eu estava chorando em casa. Peguei aquela lata de cerveja, derramei lá no... Tem algumas já na geladeira, eu derramei todas. Quando ela chega, eu disse, quarta-feira eu irei. Aleluia. Quarta-feira eu irei. Bendito seja Deus. Aleluia. E voltava um perdido, um sujo, voltava para a casa do Pai. Amém. Aleluia. Mas o Senhor não fez a obra logo, não. Porque Ele queria saber onde estava o nosso coração. Deus quer saber a intenção do nosso coração. Eu confessei com a boca, mas faltava eu mostrar o coração para o Senhor. Continua. O interessante, irmãos, que toda vez que íamos à casa do Senhor, Ele ia já comigo novamente e a gente ia, levava as 2 crianças. O Senhor sempre dava. Se perseverar, eu faço. Se me deixar, eu mato. Se perseverar, eu curo. Se perseverar, eu restauro. Se perseverar, será salvo tu e a tua casa. E eu dizia, tenha cuidado. Tenha cuidado. Quer que ela viva? Vamos lá. Vamos para a casa do Senhor. Irmãos, a gente morava na mesma rua e quando era no inverno, não é vergonha, é para a glória de Deus. Porque foi nos mínimos detalhes que Deus trabalhou na nossa vida. Eu arregaçava a calça, íamos a pé. A igreja que estava sendo constituída era pertinho. Mas a nossa rua ela não era calçada. Quando chovia, abria aquelas crateras. E a chuva, como era forte, batia na nossa canela. A gente não tinha uma sombrinha, irmãos, para ir para a igreja. Mas eu dizia, não perco não, vamos embora. Vamos para a casa do Senhor. A gente pegava, sabe o que, irmãos?
a toalha da mesa, que era de plástico. E a gente envolvia todinha, e aquela empanada do circo todinha, mas ia para casa do Senhor. Aleluia. Mas a gente ia, a gente louvava, a gente adorava, a gente buscava a presença do Senhor. Que muitas vezes é o que falta quando chegamos na casa do Senhor. É fazer aquela entrega, é dizer: Senhor, eis-me aqui. Eu estou aqui, eu desci a casa do oleiro para te adorar, para te buscar, para ver a tua face, para ouvir a tua voz. Muitas vezes, irmãos, nós entramos na casa do Senhor, a palavra entra aqui e ela volta. A palavra do Senhor, ela tem que entrar, descer ao nosso coração para frutificar. E Deus, nesses últimos tempos, está chamando a atenção da igreja para sairmos do sono da indolência. Desperta, ó tu que dormes. Não brincas com o Senhor teu Deus. Aleluia. E perseveramos. Na chuva, no sol, no sereno, estávamos lá. Doávamos para a casa do Senhor. Dávamos o nosso melhor. E a criança aqui. Mas eu vou. Glória. Aleluia. Eu quero a minha bênção. Sabe aquele anjo? O anjo. Jacó disse: eu só te solto quando tu me der a minha bênção. Mesmo assim fui eu. Eu disse: eu só lhe solto, Senhor, quando o Senhor me der a minha bênção. O Senhor disse: eu creio que o Senhor fará. O Senhor não é o Deus que mente, nem é filho do homem para que se arrependa, porque eu seria a primeira. Mas eu acreditava, eu tinha fé. E eu gostava de um dos cultos que eu mais amo na igreja, é o culto de oração. Nunca perco um culto de oração. Não, eu não vou para o culto de oração. Aquela irmã ora demais. Meu Deus, chega a me dar calo nos joelhos. Aguenta. Porque é na dor, no teu incômodo que Deus trabalha. É você gemendo que Deus trabalha. É você dizendo: Senhor, não aguento mais. E Ele disse: é onde eu trabalho. E chegou o momento que eu disse: meu Deus, quando é que essa bênção chega? E Ele trabalhando. Aí você diz: irmã, quanto tempo passou? 2 anos. O meu calvário, o nosso calvário começou quando ela completou 1 ano. Dobrou. Mas perseveramos. Mas acreditamos. E um dia, irmãos, estava aquele culto tão lindo, aquele círculo tão lindo. E eu não podia fechar os olhos. Todo mundo fechava os olhos, eu não podia fechar, porque a qualquer momento ela poderia desmaiar. E se eu não estivesse atenta, o negócio era complicado. Porque eu teria que correr e colocar ela embaixo de uma torneira com água. E naquela igreja já tinha uma torneirinha ali no jardim. Eu já ficava perto da torneira. Qualquer coisa. Se ela risse, irmãos, ela só precisava rir. Ela, puf, desmaiava. Se ela chorasse, aí ela, puf, desmaiava. Ninguém queria a criança, só eu. Ela ficava aqui comigo direto. E naquele círculo de oração, estava lindo. Estava numa unção, estávamos numa unidade tremenda. E eu ali de olhos abertos e de repente Deus começa a usar o pastor e ele vem por fora daquele círculo e ele vem, ele para diante de mim.
E ela aqui comigo, a criança aqui comigo. E ele para na minha frente e diz: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Oh, glória! Ele para na minha frente e diz: eu sou o Senhor dos Exércitos e estou te entregando um cérebro novo. Aleluia, aleluia, aleluia. O eu sou, Aleluia. o eu sou está neste lugar. Aleluia, aleluia, aleluia. Não se prenda, não se prenda, porque aquilo que você está esperando, talvez ele esteja fazendo em você agora. Irmãos, é fato e é verdade que a gente escuta transplante de rim, coração, córneas, né? Vários transplantes. Você já ouviu falar em transplante de cérebro? Você já ouviu falar? Na minha casa tem. O grande eu sou feliz. Aquilo que não prestava, ele fez novo. Aquilo que faltava, ele fez nascer de novo. Aquilo que não existia, passou a existir. Aleluia! O que não prestava, ele jogou fora e fez novo. Houve cirurgia? Não. Ele só disse: haja. Oh, aleluia. Ele só disse: haja e ouve. Glória! Ele disse: eu dou e entregou. Aleluia. Glória a Deus. Oh, aleluia. Você está pensando que o que ele fez há 28 anos atrás ele não faz hoje? Faz. Glória. Faz porque ele é Deus. Aleluia. Ele é Senhor. Agindo ele, ninguém impedirá. Amém. Glória. A medicina disse: acabou. A outra médica disse: já estará morta. Mas o Senhor da vida chegou na minha casa. Glória. Glória a Deus. Glória a Deus. O Deus que cura chegou na minha casa. Amém, Jesus. Mas eu tive que querer. Eu tive que me dispor. Eu tive que descer. Eu tive que descer. Você diz: foi fácil, irmãos? Não, não foi fácil. Era choro, era ranger de dentes todos os dias, irmãos. Eu não dormia, eu não me alimentava. Irmãos, eu fiquei igual a vara de virar tripa, de tão magra, porque eu não me alimentava, porque meus olhos estavam fixos naquela criança. Mas a minha esperança estava no Deus vivo, no Deus que me prometeu quando Ele disse: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Amém. E eu agarrei esta promessa e eu disse: meu Deus, se o Senhor fez isso na minha filha, o Senhor vai fazer infinitamente mais. Daquilo que eu pedi ou do que eu pensei, o Senhor vai fazer muito mais. Irmãos, vocês sabem o que é ganhar quase toda a família com esse testemunho, com este milagre. Você sabe o que é? Uma improvável. Eu era uma improvável, irmão. Eu era um caco jogado fora. O caco dos cacos.
lavável, o imprestável. Aquele, irmãos, que não ia ter valor algum, irmãos. Estava fora dos caminhos do Senhor. Mas como filho pródigo, ele ouviu a voz do Senhor e retornou. Ele retornou à casa do Pai. O Pai restaurou toda a sua casa. O Pai restaurou a sua vida. O Pai restaurou a minha vida. Irmãos, eu recebi de graça aquilo que eu não merecia, que foi a salvação. Eu recebi a restauração e a cura de um filho. Você sabe o que é isso? Você sabe o que é o médico olhar para você e dizer: ela faz só vegetar. Não espere nada dela. Ela não vai falar. Essa criança, ela será cega. Essa criança não vai dar para nada, irmãos. Você sabe o que é isso? Você sabe o que é você ter um filho, gerar um filho com dor 24 horas. Ele chega antes do tempo. E passar o que eu passei, o médico olhar para mim e dizer na minha cara: não vai servir para nada. Não presta para nada. Jogue fora. Ele praticamente disse isso: jogue fora. Irmãos, isso é uma dor terrível. Para uma mãe, isso é uma dor terrível, irmãos. E a diagnóstico da medicina estava correto. Não estava errado. Toda aquela tomografia estava correta. O médico não errou. Ele não errou. Mas só que há um Deus. Amém. Está acima da medicina. Glória a Deus. Aleluia. Desde aquele dia que Deus usou o homem de Deus. Assim diz o Senhor. Olha, quando um profeta disser assim diz o Senhor, isso é sério, Deus. Naquela terça-feira, a partir dali, ela não desmaiou mais. Aleluia. Ela foi curada porque ela recebeu na hora. Nós queremos assim. Nós fomos desafiados a fazer outra tomografia. Eu digo: eu não vou duvidar do meu Deus. Eu não vou duvidar. 28 anos passaram. E ela está viva. Aleluia. E o Senhor da vida deu vida. Aleluia. A minha casa, nós costumamos dizer, é um alicerce de milagre. Glória. E o Senhor está aqui. Glória. Está neste lugar. O Senhor da vida. Aleluia. Bendito E meu milagre é tão lindo, irmãos. O meu milagre é precioso. Meus 3 filhos são bênçãos. Minhas 3 pérolas são as pérolas escolhidas por Deus. Lembra que no início o médico disse: você não nasceu para ser? Ele me deu, ele me fez mãe de 3 pérolas dadas por ele. E eu vou apresentar aos amados irmãos o meu maior milagre. Eu disse que Deus deixa marcas. Tem marcas. Aleluia. Meu milagre. Vem até aqui, por favor. Aleluia. A desenganada pela medicina. Glória a Deus. Aleluia. Ela foi desenganada pela medicina. Mas o céu já estava trabalhando por ela. Aleluia. O Senhor estava trabalhando. Aleluia. Chamava também minhas 2 pérolas também está ali. A mais velha é a primogênita, a Lena. E o caçula, que é o nosso varão, Emanuel. Outro milagre. É outro milagre, irmãos. É outro milagre. Não vamos nos estender porque infelizmente é o tempo. Tá? Eu disse que o Senhor me marcou na incubadora. Foi esse rosto aqui. Eu disse: não, já mudou, mas para mim não mudou. Deus me marcou porque Deus fez eu olhar para os olhos.
ali para aquela face. E eu tenho essa marca todos os dias, para eu me lembrar de não voltar mais para o mundo. Eu tenho esta marca em minha casa. Toda vez eu lembro da incubadora. A incubadora nunca saiu da minha mente. Nunca saiu. É a marca. E tem outra marca. Eu estou usando óculos de grau. Minha esposa usa óculos de grau. A nossa primogênita de grau. E o nosso macho também. Ela vai ficar cega. Vai não, porque Papai do céu, aleluia, o Senhor da glória, aleluia. Ela não usa, nunca sentiu dificuldade de ver. Até aqui o Senhor tem se mostrado fiel. E Ele não deixa de ser. Ela vê até no escuro. Nunca mais desmaiou, irmãos. Nunca mais. Esse é o nosso milagre. Para a glória de Deus. Amém. Se você procurar uma cirurgia aqui, do lado esquerdo, você não vai encontrar. Porque foi dado do céu. Quando Deus põe a mão, e onde Ele põe, manaracei. Onde Ele põe a mão, a cura, muda, modifica. Aleluia. Aleluia. O médico disse, não espere nada de escola, foi dela. Pelos olhos já sabe o milagre, né? Não espere nada de escola. Já fala até turco. Chegamos na igreja, a irmã disse, se prepare. Você vai falar outras línguas. Já está falando inglês. Canta em inglês. Louva ao Senhor em inglês. Em espanhol. Há um mês e pouco atrás, fez uma prova escondida de nós. Passou para a melhor escola da Irlanda. O inglês. E ainda fala um pouco de coreano, minha até canta. Irmãos, isso é Deus. É Deus. Quando o médico diz não, ele diz sim. Porque é para cumprir o propósito dele. É para cumprir, irmãos. Então somente é para cumprir a vontade dele. E eu disse, eu vou dar um testemunho aonde o Senhor me levar. Irmãos, eu não tenho com que pagar o Senhor. Isso edifica outras vidas. Se você está necessitando de uma cura, desafie esse Deus. Porque Ele desafiou e Ele disse, olha Senhor, aqui ainda está fechado esse vidrinho de gardenal. Se o Senhor tiver uma obra com ela, o Senhor cura. Mas se o Senhor não tiver, levou. Ele desafiou o Senhor. Eu fiz essa oração ousada, mas era de coração. Era o que eu estava sentindo. Deus sonda o coração. Ele sonda. Salmo 139, por isso que eu li. Aquele serzinho uniforme que foi formado e Ele permitiu que nascesse daquele jeito. Mas foi Ele quem fez, Ele conhece, Ele sabe, Ele sabia do meu sofrimento. Porque eu era cheio de saúde, irmãos. Ele disse, ela não vai tomar mais. O Senhor tem poder para curá-la. Mas se o Senhor não tem propósito com ela na terra, leve, pode levar. Eu disse desse jeito. Antes deste culto de terça-feira, um pouco antes, alguns dias antes, na terça-feira, o Senhor dava um cérebro novo. Aleluia. Um cérebro novo. Eu não vou duvidar de meu Deus, aqui está. Nós temos a tomografia em casa, está lá, diagnóstico lá do médico. Estava correto. Mas aprove ao Senhor. Estamos hoje aqui
contando esta maravilha a você. Aleluia. Você precisa de um milagre? O maior milagre aqui é a salvação. Aleluia. E o Senhor está dizendo: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Eu quero nesta noite fazer um convite, não um convite meu, não um convite da igreja, mas um convite do Senhor. Se você quiser aceitá-lo, aceitar Jesus, esse Jesus que curou, que fez milagre na minha casa, se você quiser aceitar, dá um sinal para Jesus. Nós demos um sinal para Jesus e Ele fez a obra. O que é preciso? O que é preciso mudar na sua vida, na sua casa? Esse Senhor está aqui. Alguém quer aceitar Jesus como Senhor da sua vida? Esta noite. Nós não vamos desistir, a hora já está se avançando. Bendito é o nome do Senhor. Você pode dizer assim: o milagre cessou? Na minha casa, não. Tudo isso que Deus fez na minha vida, ainda não estava totalmente contente. E um dia de domingo, eu disse: leva as meninas para a escola bíblica. Hoje eu quero fazer meu almoço em casa. Hoje eu só quero cozinhar. E eu lá na minha pia de cascando cenoura, eu disse: mas Senhor, foi em vão eu ter vindo a essa terra. Veja só, irmãos, o milagre que Deus fez, eu ainda tive esse atrevimento de dizer isso para Ele. Mas eu fui sincera. Eu disse: foi em vão eu ter vindo a essa terra. O que eu mais desejaria na minha vida, o Senhor não me deu. Era um filho homem. Era um varão. O médico disse: se eu tiver, eu morro. E se eu tentar, morro os dois. Mas se o Senhor me der um filho varão, eu colocarei o teu nome, Emanuel. Emanuel e sobrenome, somente. Isso foi no domingo. Ninguém sabia, foi eu e Deus. Na terça-feira, Deus chega novamente e diz: eu sou o Senhor dos exércitos que vai te dar aquele varão que tu deseja. Está aqui, meu varão. Por que não amar esse Deus? Por que não adorar esse Deus? Por que não servir a esse Deus? Por que não esperar nesse Deus? Por que não confiar nesse Deus? Por que não crer nesse Deus que faz o impossível acontecer? Os milagres se tornarem possíveis. Não sejamos Tomé. Temos que antes crer para poder provar. Provar e vede que o Senhor é bom. Deus tem mistério neste lugar. Espere, aguarde. Virá boas novas. Em nome de Jesus. Nós agradecemos a oportunidade. Nossa gratidão a toda a igreja por ter conseguido esta grande oportunidade. Amém. Bendito seja Deus. Toda honra ao Senhor. Amém. Obrigado, Deus. Aleluia, santo é o nosso Deus. Esse Deus que faz coisas tão grandiosas sobre nossas vidas. Mas nós temos ainda nessa noite a apresentação de uma criança. Antes de nós finalizarmos o nosso culto, eu queria convidar aqui a nossa irmã Maria.